E essa eloquência sua, Felipe, que você teve agora, você não teve na ocasião. Não teve na ocasião. E quando você fala fato isolado, não é uma interpretação, é uma interpretação óbvia. Talvez, como você mesmo acabou de dizer, você tenha expressado mal. E, como você disse, vocês me conhecem. Pelo que nós conhecemos do Felipe Luiz, de fato, nós esperávamos uma postura diferente naquela ocasião. Rapidamente, essa questão do monotático realmente não dá, né? Eu acho que... Salve, salve, pessoal! Cá estamos para a nossa live após essa rodada, né? Terminando aqui o jogo entre... a disputa de pênaltis entre o Corinthians e a Portuguesa e Corinthians, a classificação corintiana para a semifinal do Campeonato Paulista. A gente começa aqui a live, né? Tivemos que aguardar, evidentemente, era um jogo relevante aqui dos estaduais, essa disputa de pênaltis, e no final a Portuguesa, que vencia até o último minuto, né? Acabou tomando um gol de empate do Vitinho, e nos pênaltis teve a chance também de fechar, mas perdeu também um pênalti na cobrança de 5, né? Se tivesse acertado os 5 ali primeiros, teria conseguido a classificação, e aí na cobrança alternada, depois de 9 cobranças, né, o Corinthians consegue a classificação. Vai jogar contra o Palmeiras, né? O São Paulo contra o Novo Horizontino, com isso definidos aí os cruzamentos do Campeonato Paulista, e muito próximo de acontecer também o cruzamento Fla-Flu na final do Carioca, já que o Flamengo abriu uma grande vantagem sobre o Madureira, 3-0 foi a vitória, e o Fluminense fez 1-0 sobre o Vasco em crise com a demissão do técnico Fernando Diniz, né? Vejamos aí como a coisa vai prosseguir, né? Talvez até a mudança possa ser boa para o Vasco, né? O Vasco tem que vencer por um gol para conseguir uma disputa de pênaltis, e precisa vencer por 2 gols para se classificar, depois de perder o jogo no estádio Newton Santos, do Engenhão, pelo placar de 1-0. O Fluminense ficou um bom tempo com um homem a menos no segundo tempo, mas ainda assim o Vasco não foi capaz de alcançar o empate. A gente acompanhou, e vamos agora também acompanhar a entrevista do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Vejamos aqui o que vai falar sobre esse jogo, né? E se ele vai falar da história lá da situação do Vinícius Júnior, né? Aquela declaração nada feliz dele. Bom, primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é punir. Então, se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu,
porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e em meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bastante bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente. Vamos lá. Bem, vamos lá. Numa boa, Felipe, não houve má interpretação. Não houve má interpretação. Aliás, não falou sobre isso agora. Palavra de um contra a palavra do outro. Não era isso. Havia a palavra também do Mbappé e mais jogadores próximos estavam da situação. Então, não é a palavra de um contra do outro, como foi dito. E sim a palavra do Vinícius, do Mbappé, ou seja, que foi eloquente, falou, inclusive, que ouviu 5 vezes, pelo menos, a ofensa, e a palavra do Vinícius. E essa eloquência sua, Felipe, que você teve agora, você não teve na ocasião. Não teve na ocasião. E quando você fala fato isolado, não é uma interpretação. Foi interpretação óbvia. Talvez, como você mesmo acabou de dizer, você tenha se expressado mal. E, como você disse, vocês me conhecem. Bem, pelo que nós conhecemos do Felipe Luiz, de fato, nós esperávamos uma postura diferente naquela ocasião, mais próxima dessa que ele teve agora. E como ele não teve, realmente gerou decepção para muita gente e críticas pertinentes. Tá? Repetindo, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E não é fácil apenas botar camiseta, pulseirinha, não. Isso faz parte de um processo de conscientização de campanhas importantes para que as pessoas entendam que o racismo é crime, como você mesmo disse, Felipe, e tem que ser combatido. Que nas próximas oportunidades, quando essa situação se apresentar, você seja de novo eloquente, uma voz firme na luta contra o racismo, de fato, se aliando a todos que combatem essa praga mundial. E acho que o fato de ter aberto a entrevista dessa maneira é um ponto até positivo. Aliás, eu dei essa informação ontem, né, que a tendência era que ele falasse antes de fazer a primeira pergunta, foi o que eu apurei ontem, e de fato aconteceu. Acho uma boa iniciativa, mas não vamos aqui terceirizar responsabilidades, né? Não vamos aqui tratar como se, não, vocês entenderam mal, não. Talvez você tenha se expressado mal. E a decepção das pessoas, eu acho que ela dá a dimensão da expectativa positiva que elas têm a seu respeito, Felipe. Ou seja, né? As pessoas esperam de você algo melhor, algo maior do que aquilo. Agora, se você ficou decepcionado com a repercussão, imagina a decepção das pessoas diante daqueles 2 trechos, né? Quando você fala que é a palavra de um contra do outro, quando tem mais gente afirmando, e houve todo um contexto que a gente viu, né? É só a palavra de um contra do outro, né? E fato isolado, caso isolado, não tem nada de isolado. Tanto contra o Vinícius não é um caso isolado, tanto quanto na Argentina. Não é um fato isolado. Lá, isso tem acontecido em jogos de futebol, quando brasileiros lá vão, muitas vezes. Muitas vezes. Não são poucas vezes, não. Tá? Eu quero avisar para quem está aqui no chat, tratando esse assunto como se fosse uma coisa menor, eu vou bloquear. Esse assunto é seríssimo. O futebol, esse assunto transcende o futebol é tão maravilhoso, tem uma força tão grande que ele consegue trazer para a nossa sociedade mundial uma discussão importante como essa. Se alguém aqui não tem a capacidade de entender a importância desse assunto, por favor, se afaste. Vá procurar um outro espaço para você manifestar as bobagens que você eventualmente tem aí para dizer, tá? Porque não interessa, tá? Enfim. E a Elsa até fala aqui, né? Soltou quem me conhece sabe. Sim, a gente imagina conhecer, né? E conhece a distância. E quando a gente conhece a distância, a gente imagina o quê? Imagina que ele fosse ser uma pessoa com uma postura diferente nesse contexto. Hoje, ele, digamos, fez uma tentativa de correção, mas faltou explicar nesse pronunciamento, na minha visão, uma outra questão, que é palavras de um contra do outro. Mas, enfim, seguimos então. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá e o encaixe dele no time.
Desde no início você pensava muito claramente ele como meia-direita, depois foi adaptando o time, criou um triângulo de meio em alguns jogos para ter ele de médio ali, um pouco à frente do volante, marcando como volante. E isso traz algumas coisas para ele, para o time, de tabela, de infiltração, mas acaba tirando ele do bloco de defesa do time adversário. E ele acha ótimos passes, só que acaba que o passe não vai para o Paquetá dentro do bloco, trabalhando espaço curto, como ele tem essa qualidade. A tua intenção é manter ele mais fora do bloco no futuro, quando ele tiver com a confiança adquirida? Ou isso é um momento assim de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições do meio, e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Boa questão. A pressão no Flamengo, eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui. A nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível. Mas, assim, todo mundo que vem para cá já sabe que é assim. Todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho, e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falei, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem, bem complicado. Todo jogador tem um processo, tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair, e aí tá da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. Aqui, Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sports. No primeiro tempo ali, quando acaba o primeiro tempo, a torcida cobra dos jogadores, né? Até xinga ali, time sem vergonha. E no segundo tempo a gente vê uma mudança, né, de patamar assim, absurda. Porque o primeiro tempo o Flamengo estava jogando um pouco mais cadenciado, não estava conseguindo entrar na defesa do Madureira. E eu percebi ali que o Arrascaeta fez o seu 100º gol pelo Flamengo, nem comemorou, pegou a bola e foi para o meio-campo para poder tentar fazer mais gols ali. Eu parecia estar incomodado, né, com essa cobrança. Eu acho que o Arrascaeta é um líder e isso fez com que ele se tornasse mais líder desse grupo, né? Ele, incomodado, não quis saber do seu... Será que ele vai fazer uma pergunta ainda? Será? Vamos dar uma chance. Vamos guardar mais um pouquinho. 100º gol. Queria saber o que você mudou taticamente do segundo tempo
para que o Flamengo conseguisse quebrar essa defesa do Madureira e conseguisse esses gols aí. Poderia ter sido até mais ali aquele gol do Samuel Lino, né? Ele fez tudo certo na hora do chute, acabou indo para fora. Queria que você falasse sobre isso. Eu sei que vocês vão dizer, Mauro é chato, reclamando. Cara, a pergunta desse cara era para levar 5 segundos. O que você mudou no segundo tempo para que a equipe, taticamente, né, para que a equipe melhorasse o seu desempenho e vencesse o jogo como venceu? O cara falou uns 2 minutos, gente. Isso é um absurdo, não dá. Bom, sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar. Rapidamente, essa questão do monotático realmente não dá, né? Eu acho que não é por aí. O que me chama a atenção do Felipe é essa questão de quem é um centroavante, tem que ser um cara que ataca o espaço, que pressione alto, ok, mas e se você não tem? Né? Mas tem a chance de, além do Pedro, ter um outro grande goleador no elenco, mas que não é tão eficiente nesses quesitos, mas que tem outros predicados. Adapta ao que tem. Na prática, não me parece, muitas vezes, que essa é a linha de trabalho. Mas, enfim, monotático não, né? Acho que ele tem toda a razão. Sobre a questão tática, né? Você, quando está trabalhando incansavelmente, como você mencionou, para trazer o Flamengo de volta ao estágio máximo que você entende que deva estar, você quer trazer o Flamengo de volta aos melhores momentos de 2025 ou quer trazer uma versão nova dentro dessas outras ideias, um Flamengo novo 2026? E, para fechar, voltar ao assunto que se abriu a coletiva aqui com o seu pronunciamento, eu queria entender como é que você elaborou esse tema sobre o Vinícius nos últimos dias, enfim, conversou com alguns jogadores, tem muitos jogadores que se manifestaram já em prol dele, a favor, né, defendendo o Vinícius, o Paquetá muito próximo dele, o Danilo falou que pessoas de etnia branca, caucasiana, deviam escutar mais quem é vítima de racismo e tal. Como é que você elaborou? Como é que foram esses últimos seus dias que você foi tão massacrado por conta das declarações lá na Argentina? Sobre a questão tática, nosso time não é igual ao de 2025, já não é igual, porque simplesmente perdemos algumas peças daquela equipe que eram pilares dentro daquela equipe que começou 2025 e eu tive que ir readaptando esse sistema para adaptar as características dos jogadores. Se você vê as características dos jogadores que estavam e agora, então, com a chegada do Paquetá também eu tenho que adaptar equipes para tentar tirar a melhor versão desses dois jogadores que estão ali. Então, esse é o meu quebra-cabeça. Sempre tentar fazer com que os jogadores joguem na sua posição, que eles cumpram a função que eu peço para eles e que eles se sintam confortáveis e confiantes dentro do campo, mas principalmente que saibam o que tem que fazer e que cada companheiro vai fazer. Mas o futebol é se reinventar a cada dia. Eu estou constantemente estudando para aprender coisas novas e tentar criar variações novas, e eu acredito que a maioria dos treinadores também faz essa mesma coisa. Sobre o que aconteceu, desculpa, nós chegamos de viagem 9 da manhã, mais ou menos, sem dormir, até o trânsito que tinha até chegar em casa foi 2 horas de trânsito. Cheguei em casa, dormi, acordei à tarde e vi tudo o que estava acontecendo. Falei com o Paiva, escrevi uma nota, mas obviamente que é melhor falar. Eu não gosto de gravar vídeo em rede social, não gosto de... Sei que teria essa oportunidade. Vi o que estava acontecendo, o Danilo me ligou para explicar a situação que aconteceu. Falei com os jogadores, falei com os capitães, falei com os jogadores, expliquei tudo exatamente o que aconteceu, o que eu expliquei para vocês. Eu não tenho problema nenhum em explicar o que aconteceu. E foi muito claro como eu sempre trato as questões com os meus jogadores de forma muito clara e aberta com eles, sabe que tem a minha porta aberta, mas sobre qualquer assunto, qualquer problema sobre esse assunto, eles estão livres também para poder responder as respostas que quiserem para vocês, e
com a minha autorização de que vocês perguntem para eles o que vocês quiserem também, porque é um tema que está totalmente aberto e na qual eu apoio o Vini. Lembrando uma vez mais. Fazer aqui e pedir like para vocês. Estamos com 2.500 likes, que convenhamos é pouco, né? Acho que dá para chegar num número bem melhor, né? Então peço a vocês aí que deem um like, aumentando a nossa audiência, para a galera vir também acompanhar a sequência da nossa live. Está conosco. Bruno Henrique, Plata e Carrascal tiveram chance como 9. O que você acha do Luiz Araújo? Ele sabe minimamente finalizar. Poderia ser testado, mas não tem a característica de jogar ali no meio dos zagueiros, não tem estatura para cabeçada, jogada aérea. Não acho que seja o caso, não. Meu caro Rony, pelo menos acho que não. O Denner, espero que o Pedro não vire um Gabigol sem autocrítica. Espero que ele esteja com vergonha de suas atuações. O jogo para ser goleado, os caras brincando de bobinho dentro da área. Faltou objetividade nos lances de fato. Mas agora tem gente que reclamando do Samuel Lino. Eu acho que não foi pênalti, mas o cara marcou e foi nele. Depois deu uma assistência. E depois perdeu um gol. Né? Mas dizer que ele não jogou nada, aí, desculpa, foi 3-0 e o cara participou de 2 gols. Rodrigo Francisco Borges, primeiro superchat é abominável, é a primeira declaração. Ah, mas já limei já esse superchat, já pode ficar tranquilo. Raoni Serra de novo. Mauro, obrigado pelo posicionamento antirracista. Vivemos num mundo doente, mas espero em recuperação. E votos como a sua são fundamentais para ajudar na luta contra o racismo, que é imensa, intensa e necessária. Mais uma vez, obrigado, Raoni. Não tem que agradecer, não, cara. Isso acho que é obrigação de todos nós, né? Eu vou repetir a frase clássica, que obviamente não é minha. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Ou seja, a gente tem que repudiar o racismo de forma eloquente, enfática, e não dar brecha para o racista. Eu sempre tenho dito, ontem na live com os membros do canal, debatemos amplamente o tema, que foi uma live de altíssimo nível, aliás, agradeço a participação de todos que estiveram conosco. A gente tem que bater forte nisso, e nós brancos, que não sofremos o racismo que os pretos sofrem, tá? Temos que ter semancol, o mínimo de senso de ridículo, e não ficar querendo se colocar no lugar de quem já sentiu o que é. Ah, não, eu acho, você não tem que achar nada, irmão. Você não sabe, só quem sentiu é que sabe. Eu não me atrevo a isso. Eu me solidarizo e combato. Acho que é o que a gente pode fazer. Isso é nojento, asqueroso. Obrigado, Rony. De novo, os jogadores não comemoraram nenhum dos 3 gols. O que você acha disso? Seria um protesto reverso? Não, acho que não. Acho que eles estavam com pressa mesmo para reiniciar o jogo, querendo fazer mais gols, preocupados em ter um pouco mais de paz, né, com uma vitória mais ampla, né? O André Devotos do Chopp. Mauro, eu vou dar ao Felipe o direito desse erro chato em relação ao assunto do racismo, em função da irritação, chateação da derrota. Basta de racismo. Eu falei sobre isso também, André, que ele tinha uma atenuante, que era o contexto. Antes do jogo, nervoso ali antes do jogo e tal, ansioso, né? Ansioso, melhor dizendo. E depois, lógico, a atuação foi péssima, o time perdeu, a cabeça fica confusa. Mas o que eu acho impressionante é que ele tem um assessor de imprensa, um assessor dele, não um assessor do Flamengo, que trata de todo mundo, tem um assessor dele. E os profissionais de comunicação que assessoram os seus clientes, né, jogadores, técnicos, artistas, etc., eles têm que orientá-los num momento como esse. Olha, vão te perguntar sobre isso. Para o cara já ir com uma resposta, não é para o cara mentir, é para o cara já ir com uma resposta adequada. E não ter que depois ficar tentando consertar, entendeu? Isso que me impressiona. Ele foi na minha visão, ele chegou totalmente cru, despreparado. Era óbvio que o assunto seria abordado. O assunto ele é imperativo. Adjutor Alvim, grande Alvim, está sumido da live dos membros, hein, Alvim? Tem que aparecer de novo. Contra 2 adversários da Série D, um time é chamado de sem vergonha e o outro é louvado por uma vitória de camisa pesada da história da tradição. Você vê o nível de cobrança, né? O Flamengo, a torcida, ela não se contenta com pouco hoje. Eu acho que o time sem vergonha é um pouco demais. Mas a cobrança é necessária, porque o time não está competindo para valer. Você está falando do Corinthians português, a atuação do Corinthians foi ruim. Ele conseguiu empatar com o último lance com a Portuguesa e ganhar nos pênaltis. Não acho que seja heróico. Acho que é aquém, mas se alguém se contenta com isso. Alberto Maia Guerreiro, o André novamente aqui, Devotos do Chopp, todas as pseudo-perguntas, uma palestrinha chata. Isso é muito chato. Sabe? O pessoal não se prepara. Cara, pergunta tem que ser objetiva. Enfim. Alberto Maia Guerreiro novamente, chegar no topo é difícil, se manter lá é muito mais difícil. Felipe Luiz estudava os adversários, agora está sendo estudado com lupa. O El Oliveira. Eu opinei um canal português sobre o caso Vini, os ataques são nojentos. O racismo disfarçado faz com que eles digam ele provoca. Esse garoto é atacado desde a época do Flamengo sem motivo algum. Né? Pois é, sem motivo algum, apenas porque eles são racistas, esses aí que atacam. Liberte-se. Fala, Mauro, corrigindo o erro da live passada, 300 é o ingresso mais barato para o público geral no jogo de quinta-feira. Meia está a 190, se não me engano. Como eu falei já,
o Liberty, esse ingresso, ninguém vai comprar. Ingresso quinta-feira, sem ser sócio no setor norte. Os sócios consomem todos eles.